Acontece, eu não quero falar, eu tenho que cuidar como é que eu vou falar isso, porque eu não quero parecer que eu tô generalizando, não é isso. Não estou falando que as mulheres são assim, mas muitas mulheres, elas optam, é uma escolha delas, usar a persuasão de uma outra forma, né? Pro lado sexual, por exemplo. Elas usam da sexualidade para persuadir alguém. Mas eu sinto que isso, na real, no final das contas, assim, acaba sendo muito utilizado pelos dois lados. Porque quando a gente tá falando de comunicação, de capital erótico, de sexualidade, a gente tem que entender que se eu chegasse aqui vestida de qualquer jeito, não estivesse maquiada, não estivesse minimamente asseada, você não ia me ouvir. A primeira impressão que eu ia causar seria, assim, uma péssima primeira impressão. Então, acaba sendo que a mulher ela tem que se utilizar de diversos recursos para ela ser mais ouvida. Tanto que você vai reparando que quando mulheres, por exemplo, estão ali num patamar de uma palestra ou estão dando uma aula, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se porta é completamente diferente para a gente ser ouvida e não sexualizada. Então, vamos parar para pensar, existe um certo peso e uma linha tênue entre eu tenho que estar bonita, porque se eu não estiver bonita eu vou ser muito julgada. Porque assim, você pode vir pra cá só de camisa preta. Não poder... Não. Se Tem gente que julga. Porque, meu amigo, se eu sentar aqui só de camisa preta básica, imagina os comentários. Que essa campeã de que é essa garota? Vestida desse jeito? Não, tá maluco. Se eu tivesse com o meu cabelo aqui, ó, todo de qualquer jeito sujo, cara, ninguém ia prestar atenção no que eu tenho pra falar. A real é essa, sabe? Então, assim, diariamente eu tenho que passar coisas no meu Instagram como. E aqui eu não tô falando que, não tenho que me preocupar com a minha imagem. Não é importante. Pô, mas é um peso. Eu não posso sentar aqui de camisa preta básica, sem maquiagem, com meu cabelo amarrado e falar, hoje eu vou te ensinar a comunicação e oratória. mulher é mais julgada pelas próprias mulheres, né? Também. Então, muitos dos comentários que eu recebo da minha aparência, de julgamento de como eu deveria estar, vem de mulheres. Muito do julgamento sexual que eu recebo da minha aparência vem de homens. Então, o julgamento sobre a aparência entre homens e mulheres são julgamentos diferentes. Também, quando a gente para analisar. Só que a questão é, eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Então, existe uma certa pressão, inclusive estética, para que eu esteja de determinada forma para eu ser ouvida. No frigir do ovos, a real é que pessoas bonitas ganham mais. Você vai dar mais atenção a uma pessoa que esteja mais bem vestida, que ela seja mais bonita. Você se sente mais atraído. E quando a gente está falando de rede social, de comunicação, eu tenho que chamar sua atenção de alguma forma. Então, na real, a mulher, a forma dela chamar a atenção é ela valorizando a beleza dela. Por quê? Porque ela também não tem outra opção. Ela tem que fazer isso. Só que olha que louco, eu tenho que me preocupar com isso e aí vem uma outra preocupação, que eu não posso fazer demais. Então, além de tudo, eu tenho que me preocupar com o meio termo. Eu tenho que estar bonita, mas eu não posso estar bonita demais. Eu tenho que estar bem vestida, mas eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, hoje mesmo eu tinha colocado um corpete e eu pensei, não, meu Deus do céu, não posso. Eu achei que o blazer ia tapar. Falei, não vai tapar, eu vou ter que tirar. Por quê? Porque ninguém vai prestar atenção no que eu tenho que falar. As pessoas vão prestar atenção onde eu não quero. Então, até nisso, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar em estar bonita, eu tenho que me preocupar em estar magra, eu tenho que me preocupar em estar bem vestida, tenho que me preocupar em falar bem, tenho que me preocupar em você não me desrespeitar, tenho que me preocupar em você prestar atenção no que eu vou falar e tenho que me preocupar em não estar sexualizada demais, mas estar bonita ao mesmo tempo e magra e dentro do que você aceita. É por isso, então, que no telejornal, por exemplo, as âncoras, as mulheres, elas normalmente têm a mesma aparência, né? Normalmente cabelo curto. Hoje eu não sei mais, acho que não tem mais tanto isso, mas tinha uma época, nos anos 90, que todas elas era obrigatório ter o cabelo curto. Eu tava até conversando isso com uma amiga ontem. Foi um tema muito interessante que ela abordou pra mim sobre como até a nossa imagem, a gente acaba masculinizando ela pra gente ser respeitada. Então, se eu viesse aqui pro podcast só de corcelê,
ou com aqueles body lingerie, que querendo ou não, é uma coisa mais feminina, ou de vestido. Vou sentar aqui. Cara, eu acho que eu nunca fui pra um podcast de vestido. Por quê? Que eu nunca vou pra um podcast de vestido. Porque quando você vê que uma mulher tá numa posição de autoridade e liderança, ela tá de terno. Ela tá de calça. Ela tá de blazer. Eu, particularmente, gosto de me vestir assim. Mas é porque existe uma mensagem no nosso inconsciente de que o terno te torna mais respeitada. Então, olha só que louco. Até nisso, a gente acaba mudando e alterando muitas coisas da nossa imagem para que isso seja um recurso para que a gente seja um pouco mais respeitada. Porque eu sei que se eu tiver de vestido de seda, que é uma coisa que eu adoro usar, ou se eu tiver de corpete, ou se eu tiver de saia, a atenção vai sair do que eu tenho para falar. E a atenção vai começar a ser no meu corpo. E aqui eu trago a culpa para muitas mulheres também, tá? Porque uma coisa que eu escuto muito é, por exemplo, às vezes uma pessoa tá lá no palco palestrando. E você ouve assim, atrás das mulheres. Nossa, mas essa roupa... Nossa, mas ela colocou essa roupa de novo. Ah, mas tem necessidade desse batom vermelho. Ai, mas essa maquiagem não tá legal. Para, pelo amor de Deus. Presta atenção no que aquela mulher ali tem pra falar, com a graça do Senhor. Então, assim, tem gente que acha de bom tom ir lá no meu Instagram e falar assim... Ah, mas você tem que se vestir assim, você tem que se vestir assado. Ah, mas você tem que emagrecer. Ah, mas você tem que engordar. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Gente, isso é um pé no saco. Não faça isso. Preste atenção no que a pessoa tem pra falar. Se a aparência dela ou algo que ela tá fazendo começa a te incomodar muito, para de seguir. Eu sofro com isso. Todo mundo. Não é só a gente, não. Eu, no papel de jornalista, e às vezes apareço, né? Tem que botar minha cara pra falar, narrar o negócio. Aí, agora a minha barba tá curtinha, mas eu já tive a minha barba, que é assim, né? Não passa credibilidade, né? Uma barbona pra esse papel. Então eu sempre fui... A primeira coisa, a pessoa nem prestava atenção no que eu tava falando. Os primeiros comentários. Vai fazer essa barba. Porra. Eu sei como é que é. É muito chato porque a gente acaba podando a personalidade das pessoas e a autenticidade delas. E aí depois a gente reclama que estão todas as influencers com o mesmo cabelo, o mesmo corpo, o mesmo botox, a mesma boca, mas a culpa é sua. Você não deixa a pessoa ser ela mesma, você não permite. Porque quando a pessoa é ela mesma, que ela tá lá com o dente torto dela, que ela tá lá com o cabelo da cor que ela gosta, que ela tá com a roupa colorida do jeito que ela gosta, você não deixa ela ser ela. Então você poda. E é óbvio que aqui a gente tá falando que cabe situações e situações. Então, por exemplo, Carla, não me sinto confortável de palestrar de saia. De palestrar com uma peça que é uma lingerie. Eu não me sinto confortável. Eu não acho que é a imagem que eu quero passar. Mas é como eu me sinto. Mas eu gostaria que a gente vivesse numa sociedade que a mulher pode palestrar do jeito que ela quiser, que ninguém vai falar nada. Só que a realidade não é essa, entende? Então eu vejo que as pessoas, hoje em dia na rede social, elas gostam muito de estar naquele papel de ir lá e cancelar a galera. Ai, você falou uma besteira, eu vou lá te cancelar. Vou lá acabar com a Carla porque eu não concordo com o que ela tá falando. Mas se eu pegasse os comentários, assim, inconvenientes que muita gente faz no meu perfil, é um motivo muito maior para cancelamento. Só que essas pessoas, elas se sentem confortáveis em acabar com a saúde mental dos outros. E é o que a gente está fazendo muitas vezes na rede social. A gente está cerceando a autenticidade das pessoas. A gente está adoecendo as pessoas. Tanta gente que tem uma mensagem legal, uma mensagem importante para passar, e você quer ficar falando do corpo dela, da roupa dela, do cabelo dela, do dente dela, da maquiagem dela. O que a gente virou? Sabe? Que eu não posso olhar para o outro e me concentrar na mensagem dele. Onde foi que a gente errou que eu me sinto confortável em xingar e desejar a morte de alguém que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida? Já aconteceu no meu perfil, de gente falar para mim, em comentário de vídeo. Gente, como você tinha que estar morta. Caramba, mas por quê? Porque não concordava com o que eu tava falando sobre comunicação para mulheres. Caramba. Exatamente. Assim, mensagem simples. Eu nem sou uma pessoa polêmica. Eu nem gosto de falar de polêmica. Eu acho que isso não leva a nada. Eu acho que o diálogo resolve as coisas. E aí, a gente virou isso. Então, pra mim, comunicação é muito mais do que uma regra de português, uma regra de modulação de voz, uma regra de dicção. Porque por que eu vou te ensinar essas coisas
Se antes tem tanta coisa ruim dentro do seu coração, dentro da sua mente, se você acha que tá ok usar a palavra para ferir o outro e não para levantar ele, para tornar ele uma pessoa melhor, para a gente mudar a sociedade que a gente vive de alguma forma. Então, você estava falando ali no começo sobre a comunicação ser a base de tudo, né? E para mim, a comunicação é o principal meio da gente mudar a humanidade que a gente vive. É por meio da comunicação que a gente respeita o ser humano. É por meio da comunicação que a gente tem mais diálogos. O que é a guerra? São dois países que não conseguem dialogar de jeito nenhum entre si e preferem morrer a ter um diálogo. Que louco! Que ponto que a gente chegou. Antes de vir pra cá, eu tava escutando uma música. Eu gosto muito de música, sou uma pessoa muito musical. E tem um cantor que eu gosto muito, o nome dele é Lennon. Ele canta rap. Eu adoro rap. E eu vi que a Diandra gosta de rap também. Porque a gente vai ter que marcar de ir pra show juntas, tá? Você já tá avisada. Porque eu nunca tenho companhia. Então, só ela me levou, uma da outra agora. Ela me levou pro Xamã, né? Xamã, poesia acústica, Xamã 2 vezes. O Xamã ainda fui no Era pra camarim ter bater foto com ele. Tá vendo? Me leva no lugar dele, menina. Não, deixa ele em casa. Não, e eu gosto muito do L7. Você gosta do L7? Nossa, e ele tem uma música, o L7 tem uma música que ele fala duas frases que mexeram, especialmente hoje, mexeram muito comigo. Que foi, ele começa essa música falando: eu acredito no poder da palavra. Isso pra mim é muito forte, porque eu realmente acredito no poder da palavra. A palavra, ela é tão poderosa que você pode salvar uma vida ou você pode destruir uma vida com o mesmo recurso, a fala. Então, pra que você tá usando sua comunicação hoje? Pra colocar as pessoas pra baixo? Ou para subir as pessoas ao seu redor? Só usando o poder da palavra para você falar que uma pessoa tá gorda, que ela não fala bem, que é melhor ela dar uma melhoradinha, que é melhor ela parar a barba, que ela tá muito magrinha, que ela tá muito gordinha. Ou você tá usando o poder da palavra para você falar: cara, parabéns pelo trabalho. Gostei muito do que você falou. Pô, transformou minha vida. Por que diabo a gente perde tanto tempo falando tanta coisa ruim? Querendo tanto machucar o outro? Isso não faz sentido pra mim. Então, comunicação pra mim é realmente sobre o poder que a palavra tem no mundo, na vida das pessoas, o poder que isso traz de mudança. E uma outra frase da música que o Lennon fala, ele fala assim: nós nos matamos por vaidade. Perdão, Senhor. E realmente é isso. Por vaidade, a gente aponta o dedo pro outro. Por vaidade, a gente machuca o outro. Por vaidade de você não conseguir falar para uma pessoa: eu não tenho a mesma opinião que você. Eu não concordo contigo, mas eu te respeito. E pra mim tá tudo certo sentar com pessoas que discordam completamente. Eu já sentei com gente que fala: Carla, eu acho uma baboseira. Acho que tá tudo certo. Acho que homens e mulheres são, sim, 100% tratados iguais. Acho que não tem diferença nenhuma. E eu nunca desrespeitei ninguém. Por quê? Não vai me levar a lugar nenhum. O que eu tenho pra falar não é com aquela pessoa que acha que não tem problema. O que eu tenho pra falar é com aquela mulher ali que tá sofrendo e não entende por que ela tá sendo tratada daquela forma. É falar: olha, amiga, não é só com você. Acontece comigo também, mas eu tenho a solução. Bora lá, vamos parar de sofrer, que não dá pra ficar sofrendo por isso não, porque a mudança quem faz é a gente.